Outra lição que eu trago para nós, o Evangelho segundo a Bíblia, nos mostra também aqui a ação de Deus nos seus seguidores, versículo 9 ao 20. Vamos ler lá agora, volta na palavra de Deus lá, vamos ler. Versículo 9 ao 20, sim ou não, acharam aí? Diz assim: no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda a espécie de quadrúpedes, bem como de répteis de terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor, jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta, chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Segunda liçãozinha para nós aqui sobre esse evangelho segundo a Bíblia é a ação de Deus nos seus seguidores. Uma característica que aparece aqui do seguidor de Cristo, que é Pedro, era o quê? A gente vê aqui a sua rotina de oração. Cornélio, que tinha uma espiritualidade, mesmo não estando ainda numa comunidade, numa igreja, ele tinha sua prática de oração. Olha a característica do discípulo aqui agora, de Pedro, o líder principal da igreja primitiva, da igreja no Novo Testamento. O que ele estava fazendo, gente? Jejuando e orando. Ah, mas não era a escala dele. O pessoal Léo tem falado demais sobre escala. Não era a escala de culto dele, não era a escala de ministério. Não, ele estava praticando isso. Era normal praticar a oração, amém, gente? Não é normal? Ou a gente só ora quando aperta as coisas? Quando aperta, a gente tem que orar mais, né? Tem gente que fala assim, mas essa pessoa só ora quando está com dificuldade. Eu concordo em parte, a gente tem que orar sempre, mas quando está com dificuldade, tem que orar mais, claro, né? Então, Pedro aqui tinha uma prática de oração, e isso é uma característica dele, através da sua rotina de oração. Deus estava agindo na vida de Pedro. Outra coisa, o que Deus fez? Olha a ação de Deus nos seus seguidores. Agora não foi em Cornélio. Deus dá uma visão também para Pedro. Olha o amor de Deus como é grande, gente. Ele quer alcançar as nossas vidas de todas as formas. Ele estava trabalhando lá em Cornélio, fora da igreja, fora de religião, mas um homem que tinha uma espiritualidade. Deus já estava agindo nele. E Deus está aqui agora, agindo na igreja, para entender esse processo. Estava dando visão a Pedro, dizendo: olha, uma pessoa vai te procurar. Você está olhando esses animais. Eu vou dar uma explicação rápida aqui, porque esse lençol com esses animais representava o quê? Representava os animais que os judeus não podiam comer. O judeu não podia se comunicar com um gentil. Seria, aplicando para nós de uma forma muito exagerada, como se um crente, um cristão não se relacionasse com as pessoas de fora. E nós vamos ver um pouquinho que Deus mudou isso. Isso é fantástico. Deus mudou. Mas vamos continuar a ação de Deus. Então Deus dá aqui essa visão para ele e desperta o Pedro para ir falar com Cornélio. Sabe como é que Deus está agindo no nosso meio? Como Deus está agindo no nosso meio, às vezes a gente não está dando ouvidos, mas Deus está nos incomodando. Você precisa mudar. Você precisa ser meu discípulo, onde você vive. Você precisa congregar regularmente. Você precisa cuidar da sua família. E a gente ouve essa mensagem de várias formas, sim ou não, gente? Isso é a ação de Deus nos seus seguidores. No nosso dia a dia, eu falo que às vezes a gente se incomoda quando alguém nos chama a atenção. Mas se você é irmão, né, a gente diz que é irmão, irmão de fé, se a gente se ama, a gente não tem que chamar a atenção do outro? Ou tem que deixar o outro estar indo para o buraco e tem que deixar? Hein, gente?
Hein, gente? Pode chamar a atenção? Fala para a pessoa do seu lado, chame a minha atenção, com amor. Família é isso, gente. Família. A ação de Deus nos seus seguidores. Às vezes Deus está agindo na sua vida através de alguém, tem falado, despertado você. Quantas vezes a gente ouve esse despertamento, né, um chamamento, vamos evangelizar, vamos fazer isso. Isso é a ação de Deus no meio do seu povo. Nós não temos como impedir isso e nem devemos. A gente falando aí do venha tomar um café conosco, né, irmã Marli, com 86 anos, 7 mais ou menos. Hã? Corrige alto que eu não... 7, 8, aumentei bastante, né? Era para dar mais impacto. Ela vai ficar braba comigo, eu estou tão velho assim. É o Zequinha, foi o Zequinha. Mas, né, gente, uma pessoa com 78 anos, né? Não, eu quero evangelizar, vamos, aposentado, vamos lá, vamos fazer um café, vamos fazer arte. Isso é a ação de Deus nos seus seguidores, despertando o povo. Amém ou não amém? Estão comigo? Terceira lição para a gente pensar nesse evangelho segundo a Bíblia. Ele nos apresenta a ética dos pregadores. Versículos 25 a 26, a ética dos pregadores. Tem o texto aqui projetado ou não? Consegue? Não? Ok, vou ler. Versículo 25 e 26 diz assim. Vamos ler juntos, na sua Bíblia aí também. Quando Pedro ia entrando na casa de Cornélio, né? Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos seus pés, adorando-o. Ok? Preste atenção na palavra que você está lendo. Mas Pedro o fez levantar-se, dizendo: levante-se, eu sou homem como você. Olha que coisa tremenda que está acontecendo aqui. Aí você fala: Léo, não entendi nada. O Evangelho, segundo a Bíblia, nos aponta também a ética dos pregadores, dos líderes, de todo aquele que está levando o Evangelho. A Bíblia requer de nós ética, caráter. O que aconteceu aqui? Quando Pedro chega, Cornélio, por respeito, por falta de conhecimento também, mas por respeito, ele se prostra diante de Pedro. Um líder, sim, um líder da igreja, o apóstolo Pedro, imagina só. Né? Não era um Otávio, um Léo, não. Era o apóstolo Pedro. E Cornélio vai e se prostra. Pedro faz o quê? Ei, rapaz, misericórdia, levante. Que é isso? Eu sou homem como você, sou mais pecador do que você. Se fosse hoje em dia, nem precisa se fosse. Os pregadores, os líderes estão manipulando as pessoas, usando das funções que têm, e essas pessoas respeitam, né, valorizam, e com isso manipulando, para não dizer muitas outras coisas sujas que a gente vê na televisão. Não aceite a honra que não é tua. Amém? Não aceite. Alguém, amém. Evangelizei, trouxe, amém, glória a Deus, fui um instrumento, pela misericórdia de Deus, poder testemunhar para você, mas eu sou apenas um canal. Apenas um canal. Honra e glória somente ao Senhor. Honra e glória somente àquele que é Deus. Eu falei no início que a gente vê, segundo as religiões, segundo as igrejas, várias interpretações. Jesus parece que é tudo nas igrejas, né? Para cada religião é uma coisa. Jesus é um iluminado para outra coisa. Ele só não é Deus. Porque quando Ele é Deus, nós vamos ter esse tipo de atitude como Pedro. Não busque aquilo que é honra de Deus. Não busque honras. Não busque isso, gente. Vocês sabem muito bem que... Qual é meu nome? Hã? Não fala Leonilson, o Léo, gente, só o Léo. Deixa essa parte de lado. Meu nome não é Pastor Léo. Meu nome é Léo. Né? Eu não estou desrespeitando, tirando a função daquilo que é a função. Mas o problema é que a gente vê muitas pessoas usando o poder, usando as funções e
distorcendo as coisas. Quanto abuso de poder nós vemos nas autoridades, nas lideranças. Que Deus me guarde e guarde você dessas coisas. Amém, gente? Amém. O Evangelho, segundo a Bíblia, aponta a ética dos pregadores, da igreja. A gente vê na televisão só absurdo. Aí eu converso com as pessoas, elas vão me falar do Evangelho, que elas veem, não o Evangelho segundo a Bíblia. Aí o que elas veem? Só a sujeira que está por aí. Tem coisa boa também, claro, mas essas coisas não aparecem muito. Né? E aí eu falo, olha, eu entendo o que você está dizendo, só que você está mostrando, não é o Evangelho segundo a Bíblia, é o Evangelho segundo o que você está vendo aí, segundo a mídia. Segundo tal religião, segundo tal igreja, não é isso que Jesus veio nos mostrar. Amém, gente? Estão comigo?